Bom dia, meu nome é Matheus Lucas. Darei início a mais um trabalho da disciplina Caldeiras e Fornos. E o conteúdo a ser abordado é sobre distribuição de vapor em caldeiras. O grupo ele é composto por mim, Estefanie Rayane da Silva, Matheus Nogueira da Silva e Rafael Eduarda Gama Cruz. Distribuição de vapor. Distribuição de vapor ele é um sistema que transporta o vapor das caldeiras para as regiões de uso final. E esse sistema, ele é composto pelas linhas de vapor, que também são conhecidas como tubulações. Essas linhas de vapor, elas são compostas por um conjunto de equipamentos que são eles, os tubos, as válvulas, conexões, entre outros acessórios, como os medidores de vazão. Quanto ao dimensionamento dessas linhas de vapor, elas trabalham com a mistura da fluidodinâmica e da termodinâmica. Agora eu vou falar um pouquinho das precauções que devem serem tomadas. Aí, uma delas é na parte do dimensionamento da linhas de vapor, quanto em termos do critério estrutural, em que é necessário aplicar as teorias dos esforços da resistência dos materiais aos elementos especificados, estudar a flambagem dos elementos sob compressão e dimensionar os esforços por dilatações térmicas. Já na parte de realização de um projeto de distribuição de vapor, algumas precauções também são necessárias, como a pressão interna e externa, o peso da linha, o peso das linhas mais fluido, ações dinâmicas causadas por golpes de arite, impactos, vibrações, ventos, interações com máquinas do processo, tensões térmicas e nada menos que as regras de segurança. Quanto ao custo e confiabilidade, por precaução, as empresas elas adotam uma produção de vapor feita de forma simultânea, ou seja, com mais de uma caldeira. Aí agora eu vou dar início aos tubos, é, que eu vou, aos tubos que no caso é um dos equipamentos que compõem as linhas de vapor. E o que é o que é um tubo? O tubo ele é basicamente definido como um conduto fechado ou oco, ou seja, geralmente ele é circular. E os tubos eles têm como função em transportar os fluidos. Eles também podem ser classificados de algumas maneiras. Aí podemos perceber isso na tabela abaixo. Tubos para condução. Preto ou galvanizado são os tubos para condução de fluidos não corrosivos, como água, gás, vapor e ar comprimido. Aço ligado, que são tubos para condução de fluidos corrosivos. Aço inox, tubos para condução de fluidos corrosivos ou sanitários. Temos também o eletrodutos, que são os tubos para proteção de fios e cabos elétricos. Os tubos industriais, que são tubos de aço carbono para estruturas, andaimes e postes, cercas e escoras. Tubos mecânicos, que são tubos de seção circular para aplicações industriais, tais como fabricação de autopeças, equipamentos, móveis, etc. Onde exatidão dimensional, qualidade de superfície e propriedades mecânicas elas são importantes. E os tubos mecânicos de precisão laminados ou trelifados para indústrias automobilísticas. E por último, os tubos para troca térmica, que são os tubos para caldeiras, trocadores de calor e condensados, tubos de aço carbono com e sem requisitos especiais e tubos de aço carbono para alta performance. Agora eu vou falar algumas características referentes aos tubos. Quanto ao diâmetro, o diâmetro do tubo escolhido, ele deve tender à vazão ofertada pela caldeira. Quanto à questão do tamanho do diâmetro, se o diâmetro ele for pequeno, há um aumento da velocidade e consequentemente um maior desgaste. Já se o diâmetro ele for maior, ele não causa nenhum problema. Entretanto, o custo será maior no caso. Já na parte de dimensionamento dos tubos, para que ela seja feita, existem dois métodos básicos, que é de velocidade ou de perda de carga. Quanto mais longo for a tubulação,
menor será a pressão que está disponível no local de consumo. Na parte de instalação, se o vapor trabalhado for saturado, sempre vai haver a condensação. Aí, neste caso, é recomendado o menor número possível de curvas para cima, pelo fato dessas curvas provocarem um aumento dentro da tubulação da quantidade de condensado, o que, consequentemente, leva ao surgimento dos chamados golpes de Arite, como eu já tinha falado antes, que eles surgem devido à formação de bolhas de vapor que se misturam ao condensado ou mediante a vaporização rápida. E outra maneira de diminuir este condensado é colocar a inclinação da tubulação no sentido de fluxo. Porque fazendo isso, o condensado e o vapor eles se encontram no mesmo sentido. Basicamente, a remoção do condensado ela vai ser facilitada e assim ela vai evitar que a qualidade do vapor diminua. Agora falando sobre as válvulas. Entre as funções das válvulas está iniciar, regular e interromper o fluxo do vapor dentro de uma tubulação. Aí as válvulas elas são divididas de acordo com o seu tipo, podendo ser de bloqueio, regulagem, fluxo em um só sentido, controle de pressão de montante e controle da pressão de jusante. Válvulas de bloqueio. As válvulas de bloqueio elas têm a finalidade de apenas estabelecer ou interromper o fluxo. E o seu funcionamento só ocorre quando se encontram completamente abertas ou totalmente fechadas. E esses tipos de válvulas, elas, em sua grande maioria, elas possuem o mesmo diâmetro da tubulação. Aqui é uma imagem, né, que representa as válvulas de bloqueio, que aqui temos, por exemplo, o volante, a engraxadeira, a haste, a porta-gacheta, gacheta, a tampa, o corpo, anel sede e aqui a cunha. Válvulas de regulagem. Como o seu nome já deixa explícito, elas são responsáveis apenas por regular o fluxo e devido a isto, elas são capazes de operar em qualquer posição de fechamento parcial. Um ponto importante um ponto importante é que diferente das válvulas de bloqueio, esse tipo de válvula, em sua maioria, ela é usada com um diâmetro menor que o da tubulação. Aqui é a representação de uma válvula de regulagem. Válvulas que permitem o fluxo em um só sentido. Elas são unidirecionais, ou seja, permite que o fluxo ocorra em apenas uma direção e com isso evita que o fluxo retorne, ou seja, ó, ela está avançando, ó, e aqui quando ela evita que o fluxo ele retorne. Válvulas que controlam a pressão de montante. Elas são responsáveis por controlar a pressão do ponto alto até o ponto mais baixo e elas são geralmente usadas para proteção pessoal ou da tubulação. Aqui temos também a representação dela. E por último, as válvulas que controlam a pressão de jusante, que são responsáveis por regular a pressão do fluxo, a jusante da válvula, e deixam a pressão em uma condição ideal para tubulação. Elas são automáticas, ou seja, funcionam sem que haja a intervenção de qualquer ação externa. E as válvulas, elas também podem ser classificadas de acordo com o seu tipo de acionamento, ou seja, se a operação for manual, nós temos por meio de volante, por meio de alavanca, por meio de engrenagens e parafuso sem fim e etc. Já já por operação motorizada temos a pneumática, hidráulica e elétrica. E a operação automática temos pelo próprio fluido, por diferença de pressões gerada pelo escoamento e por meio de molas ou contrapesos. Agora eu vou falar um pouco sobre conexões, no caso, que as conexões são as peças responsáveis pelo ligamento seguro, evitando possível ocorrer o vazamento de fluido entre o tubo e outro, e também entre uma válvula e um tubo, guiando de forma coerente o transpassar da tubulação.
As conexões elas são classificadas com base na sua finalidade dentro da tubulação e de acordo com o sistema de ligação que usam. É, referente à finalidade dentro da tubulação, elas podem fazer mudança de direção em tubulações, fazer derivações em tubulações, fazer mudança de diâmetro em tubulações, fazer ligação de tubos entre si, fazer o fechamento da extremidade de um tubo. Já em termos de sistema de ligações, temos as conexões para solo de topo, conexões para solo de encaixe, conexões rosqueadas, conexões flageladas, conexões de ponta e bolsa e conexões para ligações de compressão. E por último, como eu falei, temos outros acessórios que compõem uma linha de sistema de vapor. E como eu falei, um desses acessórios pode ser os medidores de vazão. E os medidores de vazão, ele é um equipamento que mede a taxa de vazão, massa ou volume de um gás ou um líquido. E é importante nos medidores de vazão, alguns fatores devem ser considerados em suas escolhas. Primeiro é a familiarização dos operadores com o equipamento e a experiência dos operadores com a calibração e manutenção. E os medidores de vazão mais utilizados são os ultrassônicos, saída analógica, efeito Doppler, magnéticos e eletrônicos. Bom, meu nome é Matheus Nogueira e falar sobre os expurgadores de vapor. Os expurgadores de vapor são dispositivos automáticos que apresentam a finalidade de separar e descarregar rapidamente o condensado, que interfere no correto funcionamento do sistema. Então, o condensado é gerado em linhas de distribuição de vapor, traços de vapor e equipamentos que utilizam vapor. E seu oferecimento ele ocorre em consequência de diversos fatores, como em tubulações de vapor, em razão das perdas de calor que podem acontecer por irradiação e convecção nas tubulações de vapor saturado e pelo arrasto de água proveniente da caldeira, e também equipamentos de troca térmica que utilizam vapor, como os aquecedores e as estufas. Já a retirada de condensado da tubulação é de grande importância, então ela é feita com o intuito de conservar a energia do vapor. Então, tendo em vista que o condensado não apresenta ação motora nem ação aquecedora eficiente, ademais evita a ocorrência de vibrações e golpes diretos nas tubulações, que são provocados pelo condensado empurrado pelo vapor em altas velocidades, e evita a erosão rápida das paletas das turbinas. Aí, há necessidade de uma boa compreensão acerca das finalidades do uso de purgadores. Bem, a eliminação condensado das tubulações a vapor e a retenção de vapor entre equipamentos, visto que a instalação em um sistema em outro ocorre de formas diferentes. Aqui temos os purgadores para drenagem de condensado. Quando instalados com finalidade de drenar linhas de vapor, os purgadores são dispostos em uma derivação de tubulação. Essa derivação deve sair do fundo de uma bacia conhecida como acumulador de condensado, instalada na parte inferior da tubulação de vapor. Então, é sempre instalada abaixo inferior da tubulação de vapor. Aqui temos uma imagem do purgador de paradenagem de linhas de vapor. Aqui temos aqui o purgador. E aqui temos uma imagem com os pontos de colocação dos purgadores de paradenagem de linhas. Então, temos os purgadores de drenagem de condensado antes de uma válvula. Aí pode ser usado no ponto baixo
antes de flange cego e também na mudança de elevação. Também temos a entrada de máquina e a... Então, aqui temos os purgadores para retenção de vapor. Já para a retenção de vapor, em um aparelho de aquecimento, o purgador deve ser instalado na própria tubulação de vapor e não a de liberação, como nós vimos na modalidade anterior. Deve ser feito o mais próximo possível da saída do aparelho. Esse purgador apresenta a função de aumentar, quando for possível, o tempo de permanência do vapor no interior do aparelho, com a finalidade de que o vapor ceda todo o seu calor. Então temos aqui o purgador perto aqui da entrada, né, e saída. Então o aparelho de aquecimento de vapor, serpentina, feixe, tubular, camisa de aquecimento. Tipos de purgadores a vapor. Então a seleção do purgador é realizada com base em diversos fatores, como a natureza da instalação, a finalidade do purgador, a pressão, a temperatura na entrada e saída do purgador. Então, os purgadores para vapor são divididos em 3 tipos diferentes: mecânicos, termodinâmicos e termostáticos. Os purgadores mecânicos são dispositivos que apresentam funcionamento com base na diferença de densidade entre o vapor e o condensado, e possui capacidade de operar com resposta precisa de acordo com o fluxo de condensado, sem que haja o comprometimento de seu desempenho devido aos fatores externos. Então, existem tipos de purgadores mecânicos, que são o de boia livre e boia com alavanca, os purgadores de panela invertidas e os de panela aberta. Então, vamos ver aqui as características e especificidades do purgador de boia. Bem, é um purgador que não permite a saída de ar e de outros gases que não se condensam, e que é empregado com a finalidade de trazer a retenção do vapor na saída de aparelhos de aquecimento. Então, dependendo da quantidade de condensado, a descarga pode ser contínua ou intermitente. Esse tipo de purgador, a posição da boia é afetada de forma direta pelo nível de condensado no purgador. Então, a boia responde fazendo uma abertura e fechamento do orifício, ou então a chamada sede, e de acordo com o fluxo do condensado. Existem 2 tipos básicos que são utilizados para o purgador de boia, que é o boia com alavanca e o boia livre. Então, no purgador com boia e alavanca, a boia se encontra conectada a uma alavanca que realiza o controle da sede. Então, com a entrada do condensado no purgador, a boia se torna flutuante e ela provoca uma locomoção da alavanca e, com consequência, a abertura da sede. Então, porém, devido ao braço da alavanca apresentar um movimento limitado, o obturador se mantém frequentemente no caminho do fluxo do condensado, o que pode acarretar a ocorrência de uma força adicional de tração, então operando no fechamento da sede durante situações que apresentem fluxo elevado. Já no purgador de boia livre, a boia não se encontra ligada a uma alavanca, e a própria boia ela faz o papel de um obturador para o purgador. Então, a boia livre ela possui a capacidade de se elevar sem apresentar dependência do orifício, então permitindo que seja realizada a drenagem do condensado, que ficando livre de obstruções. E também temos
é a rotação de dobra livre, que ocorre de forma natural, em que permite que haja uma quantidade infinita de pontos de contato, com a finalidade de vedar o orifício e reduzindo de forma significativa que haja desgaste localizado no mesmo. Aqui temos um exemplo de um pouco de boia, e nós temos a saída do condensado, a boia flutuando, válvula aberta, entrada de vapor, o termostato e a válvula de condensado. E temos aqui um outro purgador de boia. Agora vamos ver o purgador de panela invertida. Então, é utilizado na drenagem de tubulações de vapor para qualquer valor de pressão e temperatura. Então, esse tipo de purgador, a descarga do condensado é intermitente e a presença de um balde invertido no interior da carcaça do purgador, onde podemos ver aqui, ó, balde invertido. E ao flutuar no condensado, esse balde faz o fechamento da válvula localizada na parte superior, e ao descer é feita a abertura da mesma. Então aqui a válvula está aberta, aí quando sobe faz o fechamento da válvula. Aqui, ó, a válvula está fechada, então ocorre o fechamento da válvula e que a válvula já está aberta novamente. Então, para que seu fluxo seja iniciado, o purgador precisa estar cheio de condensados. Então, fazendo com que o balde esteja no fundo e a válvula seja aberta. O vapor, ao entrar, é lançado para o interior do balde, expulsando o condensado pela válvula. Então, havendo uma quantidade considerável de vapor no balde, ele passa a flutuar e, consequentemente, fechar a válvula aos poucos. O vapor passa por um orifício que se encontra na parte superior do balde, permanece na carcaça até saturar e virar um condensado, dando início novamente a um ciclo descrito aqui nessa imagem aqui. Temos aqui um purgador de panela invertida. Aqui temos um purgador de panela aberta. Então, esse tipo de purgador apresenta utilizações de funcionamento semelhantes ao do purgador de panela invertida. Então, temos o vapor mais condensado entrando. Então, temos aqui a panela aberta em cima, temos aqui a válvula e o condensado saindo. Aqui nós temos agora os purgadores termodinâmicos para vapor. Então, são dispositivos que apresentam funcionamento com base na diferença de energia cinética entre o vapor de alta velocidade e o condensado de movimento mais lento. São aplicados em níveis de aquecimento e tubulações de distribuição de vapor de equipamentos. Esses dois tipos de purgadores termodinâmicos, os de discos e os de pistão. Bem, acho que temos o purgador termodinâmico tipo disco. Então, esse purgador opera mediante a variação de pressão acima e embaixo de um disco que realiza o controle de abertura e saída do condensado. Então, quanto maior a pressão localizada na entrada do condensado, maior será a abertura da válvula, que ocorre devido à flutuação do disco. Portanto, quanto maior a pressão, maior a quantidade de condensado e maior a abertura da válvula para a saída do mesmo. Essa válvula tem um funcionamento similar ao da válvula de expansão metálica, diferindo com relação à maneira como é realizado o trabalho, sendo por meio da diferença de pressão e não
a diferença de temperatura. Então, aqui temos os purgadores termodinâmicos. Aqui os orifícios de entrada e orifício de saída. Temos a tampa, condensado, o disco móvel suspenso. E temos condensador do ar. Temos também mais um exemplo do empolgador termodinâmico de disco. E o purgador termodinâmico de pistão, esse purgador possui um ajuste de rosca, pelo qual é possível realizar o controle do curso da válvula do purgador, onde quanto maior for o curso da válvula, maior será o fluxo de vapor por meio do purgador. Temos aqui agora os purgadores termostáticos para vapor. Então, identificam e diferenciam o vapor condensado pela diferença de temperatura, sentida por um elemento termostáticos. Então, são utilizados para drenagem ou purga do condensado de linhas de aquecimento e tubulações de distribuição de vapor. E existem os seguintes tipos de purgadores termostáticos: os purgadores de expansão metálica de pressão balanceada, os termostáticos de Foley e de expansão líquida. Temos o purgador de expansão metálica. Então, esse tipo de purgador apresenta um funcionamento baseado na expansão e contração de lâminas metálicas, originado devido às variações de temperatura. Então, quanto maior for a temperatura, maior será a separação das lâminas metálicas e menor será a abertura da válvula que se localiza no centro. Então, mas todavia, porém, quanto menor a temperatura, maior será a quantidade de condensado e menor será a abertura da válvula que ocorra a saída desse condensado. Temos aqui o condensado fino, frio, lâminas planas, válvula aberta, condensado quente, lâminas curvando-se, válvula fechando, vapor vivo, lâminas curvadas, válvula fechada. E aqui temos alguns elementos de uma válvula de expansão metálica. Temos aqui o pino de guia, parafuso de regular e lâminas bimetálicas, tela filtrante, labirinto e a saída, purgador de pressão balanceada. Então, esse purgador se trata de uma caixa que apresenta em seu interior um pequeno fole que possui o papel de comandar a válvula de saída do condensado. O fole apresenta um líquido que possui um ponto de ebulição interior ao da água. E esse purgador funciona por meio de diferença de temperatura, que sempre há, para a mesma pressão, entre o vapor e o condensado, e sua instalação é recomendada nos finais de linhas de coletores e distribuição de vapor. Aqui temos um exemplo de um purgador termostático de Foley. Saída, a válvula, a entrada e o Foley aqui presente. Purgadores de expansão líquida são purgadores que apresentam funcionamento a partir do aquecimento do líquido, o qual expande e realiza o fechamento do purgador. E é um dos tipos de purgadores mais simplificados, sendo possível fazer ajuste do mesmo por meio da temperatura da retirada do condensado, porém apenas pode ser ajustado para uma determinada pressão e temperatura. Então temos alguns elementos aqui: a válvula, o elemento, a saída do condensado, o ajuste. Aqui temos a tabela com algumas características dos purgadores. Por exemplo, a panela invertida, ela tem uma pressão máxima de 180, uma capacidade máxima de 15.000 e ela não permite descarga contínua, ela possui eliminação do ar, pode ser eliminado por ar, e
e a resistência por golpes existe, existe pouca perda de vapor e é necessário bastante necessidade de manutenção. E separadores de umidade. Então, todo o vapor de uma planta adquire umidade imediatamente depois de sua saída da caldeira e que continua a perder calor e condensar à medida que é transportado pelo sistema. Tendo em vista é fundamental a importância que os processos que utilizam vapor visando a realização do trabalho com a máquina máxima eficiência forneçam o vapor em seu estado mais seco possível, a menos que seja superaquecido. Então, portanto, com uma maneira de solução, os secadores ou separadores de umidade podem ser instalados, sendo sempre drenados por purgadores e sensores adequados. Essa medida causa uma remoção da massa de gotículas de água, proporcionando um vapor razoavelmente seco ao processo e previne problemas como corrosão interna, dificuldade na realização de transferência de calor, a erosão interna em válvulas e acessórios. E existem diversos tipos de separadores de umidade, de acordo com o princípio físico, como separador por inércia, separador com defletor, separador ciclônico e separador com coalescente. Então, a aplicação de uma camada de material de baixa condutividade térmica sobre as superfícies em que se deseja reduzir a troca térmica. Existem duas classes gerais de isolamento térmico: o isolamento para linhas quentes e isolamento para linhas frias. O isolamento térmico pode ser utilizado por inúmeros motivos, com finalidades específicas diferentes. Há dois tipos de sistemas gerais de colocação de isolamento térmico: o isolamento interno e o externo. Aqui nós temos um catálogo de purgadores. É um purgador termodinâmico profundo, microfundido. Então, o MDT 420 é um purgador termodinâmico microfundido projetado para drenagem de linhas de vapor e ar comprimido. Temos as características presentes, o modelo, diâmetro de conexões, opções, a pressão mínima de entrada, temos modelos disponíveis para o valor saturado, para o valor por superaquecido e ar comprimido. Temos também como pode ser medido e temos a capacidade de pressão diferencial para cada modelo. Temos os reparos de materiais, e temos aqui que possui uma capa protetora, duas tampas, 3 discos e 4 corpos. E temos aqui a instalação típica, aqui o número 1 é a válvula de bloqueio, e aqui o 2 é o filtro, aqui é o purgador e aqui é o visor de fluxo. Tem também nota de instalação e como deve ser descartado o produto e questão de segurança.